Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou mostrar para vocês e também falar sobre todas as mudanças no meu corpo após a gestação. Bom, essa é uma grande questão para muitas grávidas, para muitas mulheres, até mulheres que pensam em engravidar, o que vai mudar no meu corpo, será que terá volta? Então vamos falar sobre este assunto aqui com vocês, porque bastante coisa muda não só no corpo, como também na parte emocional, na nossa mobilidade, são diversas questões que eu vou abordar neste vídeo aqui com vocês, até por isso que estamos em um local um pouco diferente, né? Eu desloquei aqui um pouco a câmera para que vocês consigam enxergar o meu barrigão. Eu estou de 27 semanas hoje, na verdade estou de 27 semanas e um dia, eu completei ontem 27 semanas, eu estou gravando este vídeo no dia 15 de dezembro e vai ao ar hoje ainda, então atualmente estou com 27 semanas, minha barriga ela é bem grande, olha. Ela é bem grande e isso equivale a 6 meses, mais ou menos. E tem muita gente que fala que parece que eu tô de 9 meses, parece que eu tô de 8 meses e realmente parece. Mas cada barriga é de um jeito, com cada mulher é de um jeito diferente. Vamos falar sobre todos esses assuntos. Estou aqui na presença da Chanel, ela sempre quer ficar por perto, então ela sempre está aqui comigo. E bora para o nosso bate-papo de hoje, mas antes, não se esqueçam, pessoal, deixem a sua curtida, deixe o seu comentário, se inscreva aqui no canal, tudo isso vai apoiar muito a Doce Maternidade. Para que cresça cada dia mais, eu vou trazer vídeos diariamente aqui para vocês, conversando sobre este tema, quero mostrar tudo sobre a minha maternidade e também o pós, pós-maternidade não existe, né, gente? Na verdade, a maternidade é para a vida inteira. Mas depois que o Davi nascer, ainda teremos muitos conteúdos, acho que teremos ainda mais conteúdos para mostrar aqui para vocês, tá? Então fiquem comigo até o final do vídeo e bora para mais um bate-papo. Hoje eu estou usando aqui, ó, um top da Growth, bem lindo que eles me mandaram, e nós temos cupom de desconto lá que é Pandora. Meu cupom de desconto no site da Growth é Pandora. Então, para você que curte a Growth, os suplementos deles, lá tem diversos looks de academia, eu comprei vários para usar na gravidez. Inclusive o shorts que eu tô usando também é da Growth e ele me serve muito bem, ele é super confortável. E eu comprei também, agora na gestação, eu pedi lá na Growth, muitos macacões, porque é extremamente confortável na minha barriga, então eu pedi vários. A Growth foi muito presente na minha gravidez, porque eu usei muitos looks deles que são extremamente confortáveis, então é para grávida. Tem looks para grávidas, tem looks para quem não está grávida, só entrem lá no site. Tem também Outlet, onde tem diversas promoções, e aí você faz as suas aquisições e utilize o meu cupom que ainda te dá mais desconto. Bom, até agora na minha gravidez eu engordei cerca de 10 quilos. Quando eu engravidei eu estava ali na casa dos 60, 62 quilos e agora eu estou com 72 quilos na minha 27ª semana de gravidez. Essa foi uma questão no começo, porque alguns médicos falavam que eu estava engordando com muita rapidez. Um médico em específico falou isso para mim, aquele mesmo médico que eu contei no outro vídeo que não me passou o morfológico do primeiro trimestre. Ele foi bem direto em relação a isso, até um pouco desagradável. Ele falou: se você continuar engordando desta forma, cada mês você está engordando 4 quilos. Quando você estiver com 9 semanas de gestação, você vai ter engordado 40 quilos, falou para mim, e isso não é o adequado. Depois que ele falou isso, eu prestei mais atenção na minha alimentação, mas eu como quando eu sinto fome, basicamente. Eu não faço restrições alimentares, ainda mais porque eu estou grávida, e eu como sempre coisas saudáveis. E eu sinto vontade também de comer doce, então eu almoço comida certinho, arroz, feijão, carne ou então frango, e depois eu como um docinho. Então, basicamente é a mesma alimentação que eu tinha antes de ficar grávida, mas em uma quantidade um pouco maior, porque agora eu como um pouco mais porque eu sinto mais fome. Mas eu acredito também que essa evolução rápida de peso aconteceu porque eu estava um pouco abaixo
do meu peso quando eu engravidei. Eu estava variando bastante entre 59 quilos e 62. Então, eu estava comendo bem pouquinho logo quando eu engravidei, exatamente para não engordar, para me manter magra, como eu gosto de ficar. E quando eu engravidei, talvez eu estivesse até num déficit calórico, e por isso que eu acabei engordando bastante ali no início da gestação e agora parece que deu uma estabilizada. Engordei 10 quilos já era o tanto que eu deveria ter engordado até o final da gravidez, mas eu acredito que não vai mudar muito daqui para frente, são só mais 3 meses, então vou tentar controlar um pouquinho mais aí nesses últimos meses. E é isso. Quanto ao exercício físico, antes de eu engravidar, eu estava muito ativa na academia. Eu ia todos os dias fazer musculação. Eu estava bem magrinha, vou até deixar uma foto aqui para vocês verem como eu estava magrinha. E agora, olhando, eu vejo quanto eu estava magrinha e eu não achava sempre que eu estava acima do peso. E agora, comparando com o que eu estou agora, né, com barrigão de grávida, eu olho e falo, nossa, realmente eu não tinha barriga nenhuma. Muita gente falava, você não tem barriga nenhuma. E eu insistia, falava, não, tem que perder barriga, minha barriga tá grande. E agora, olhando, eu vejo que realmente não era nada disso. Eu estava realmente magrinha, comparando com o que eu estou agora. Agora, os sintomas que eu sinto desde o início da gestação. Eu já falei nos outros vídeos, minha barriga, ela nunca foi muito pequena. Desde ali os 3 meses de gestação, minha barriga já era bem grande, na verdade, bem... Não era grande, era uma barriga que já estava pontudinha, sabe? E eu reparei isso bastante, porque conforme eu falei, quando eu engravidei, eu estava magrinha. E aí, quando eu engravidei, quando eu descobri minha gravidez com 4 semanas de gestação, mais ou menos, eu já estava com a barriga um pouco inchada. Então, assim, no primeiro mês minha barriga já estava inchadinha. E na época, quando eu não sabia que eu estava grávida ainda, eu pensei que estava inchada dessa forma porque iria descer para mim. Mas não era, já era um sinal da gestação, minha barriga já estava inchadinha. Então, desde o primeiro mês, a minha barriga já começou a apontar. Claro que foi bem pouquinho, foi bem de leve. Eu vou deixar algumas fotos aí para vocês, se eu tiver ainda aqui no meu celular. Vou colocar aí na edição para vocês verem como que foi a evolução. Com 2 meses ficou um pouquinho saliente, mas não dava para ver exatamente que eu estava grávida. Quem não me conhecia não iria saber. Com 3 meses já estava um tanto quanto pontudinha, já dava para ver que eu estava grávida. Então, a partir disso, ela já evoluiu muito rápido e a partir deste momento, dos 3 meses, eu já comecei a sentir um pouco de falta de ar. Agora, eu sinto um pouco mais, mas não é uma falta de ar que me incomoda muito. É mais quando eu estou falando aqui nos vídeos para vocês, né? Eu tenho meu outro canal, o canal Caixa de Pandora, que eu faço contando casos criminais, então eu tenho que dar algumas pausas, respirar melhor. Às vezes eu puxo o ar, né? Nem percebo que eu tô fazendo isso, eu puxo o ar com muita força, eu só vejo depois que eu tô assistindo os meus vídeos, que eu dou essas puxadas de ar assim, porque eu sinto um pouco de falta de ar, porque tá tudo sendo pressionado aqui, enquanto eu vou falando também, aí o ar vai indo embora. Mas é um dos sinais aí, é um dos sintomas da minha gravidez, mas é uma coisa que mudou. Eu não tinha falta de ar antes, agora eu tenho um pouquinho. Também o cansaço, eu senti muito cansaço desde o início da gestação. Os primeiros 3 meses foram bem pesados para mim. Eu não fui uma grávida que fiquei vomitando muito, eu não vomitei nenhuma vez, na verdade, mas eu tive muito enjoo nos primeiros 3 meses de gestação, muito enjoo mesmo. Eu passava o dia inteiro com enjoo, mas agora isso passou, graças a Deus. E o cansaço também, eu senti muito sono no início da minha gestação, nos primeiros 3 meses, muito sono, muito desânimo, cansaço, eu não queria sair do quarto, eu queria ficar sozinha, eu queria ficar mais reclusa, eu queria ficar na minha casa, no meu quarto, com o André, então eu não queria nenhuma agitação, e foi assim os primeiros 3 meses. Foi marcado por muito cansaço, por muito enjoo mesmo. Eu tomava sorvete de frutas para tentar melhorar todo esse enjoo e ajudava bastante, tomava muita água com gás também. E muito sono mesmo. E aí foi quando eu ouvi aquela frase que quase todas as grávidas escutam: gravidez não é doença. Não é doença mesmo, gente, mas você está gerando uma vida do zero dentro de você. E eu acho que só quem nunca ficou grávida para falar algo assim, porque
Não é possível que uma pessoa que já ficou grávida, com uma mulher que já ficou grávida, reproduza uma fala dessa, porque é óbvio que a gravidez ela cansa, é claro que ela deixa mais debilitada a mulher, isso não é uma frescura de grávida, realmente acontece, e é algo até que fazia eu me sentir mal, porque eu tinha que produzir para o canal e eu não tinha ânimo nenhum, tinha vez que eu olhava para o meu notebook, que eu tinha que revisar roteiro, dava vontade de chorar, falava, meu Deus do céu, não tô com vontade nenhuma de fazer isso, nenhuma. Mas eu contei aí com a ajuda de roteiristas e tal, muita gente me ajudou, graças a Deus, e eu consegui dar andamento no canal mesmo assim. Então a mulher grávida, ela fica mais debilitada, ela fica mais cansada, ela está gerando uma vida. E os primeiros 3 meses são os meses mais sensíveis também de uma grávida, que são aqueles meses que a chance de um aborto são maiores, enfim, eu acho que tudo isso afeta até o emocional da mulher, né? Essa dúvida, será que tá tudo bem? Será que vou passar dos 3 meses sem nenhum problema? Tudo isso afeta e tudo isso faz com que a grávida fique um pouco mais ansiosa e todas essas outras questões que eu falei para vocês, né? De cansaço e tal, que isso aí é normal da gravidez. Passou dos 3 meses, minha vida melhorou muito, voltei a ter ânimo, voltei a ter vontade de trabalhar, de produzir e realmente me falavam isso. Passou os 3 meses, você não vai mais sentir tanto enjoo, vai melhorando, a sua disposição vai voltar e realmente ocorreu isso. Mas agora, com 6 meses, com uma barriga deste tamanho, a minha situação atual é a seguinte: é muito sono, sinto muito sono. Eu não posso tomar café, né? Não posso tomar muito café, eu tomo só um fundinho de xícara, porque se eu ficar sem café eu sinto muita dor de cabeça, não posso ficar sem. E como eu tomo pouco café, eu não acordo tanto que eu estou acostumada a acordar de manhã. Porque antes de eu engravidar, eu tomava 2, 3 xícaras de café pela manhã e ficava super bem. Agora, tomando bem pouquinho, meu sono continua, parece que o dia inteiro, ainda mais agora com 6 meses de gravidez, eu acabei de acordar e ainda estou com aquela sensação de sono no corpo. Então, quando bateu 6 meses de gravidez, ali o equivalente a 6 meses, eu sei que não é muito correto contar dessa forma, mas o equivalente, quando bateu ali o equivalente a aproximadamente 6 meses, eu comecei a ter isso, comecei a voltar a ter um cansaço bastante forte, muito sono, sono à tarde e sono à noite. Eu durmo à tarde às vezes e mesmo assim isso não me atrapalha de dormir à noite. Não consigo mais assistir nenhum episódio de série inteiro. Eu vou assistindo bem de pouquinho, assim, um episódio de uma série dura 3 dias para mim, que eu vou dormindo durante o episódio e aí no dia seguinte eu retomo o mesmo ponto e vou tentando assistir. Então um episódio de 40 minutos, 1 hora de uma série para mim leva aí 3 dias para terminar de assistir. A minha locomoção e a minha mobilidade também mudaram bastante depois que eu atingi aí, né, os 6 meses de gravidez. Mudou bastante porque eu não consigo mais agachar com tanta facilidade assim. Eu não agacho na academia, né? Eu não faço academia, na verdade. Mas às vezes para fazer as coisas aqui em casa eu preciso agachar, enfim, às vezes é necessário agachar. E eu não consigo mais agachar com tanta facilidade assim, tem que agachar com as pernas bem abertas para não pressionar a barriga. E também eu não consigo mais andar tanto quanto eu estava conseguindo no início da gestação. E agora está chegando o Natal e eu inventei de ir até a 25 de março. Fui na 25 de março, até que consegui andar bastante, coloquei um tênis ali de corrida da Mizuno e consegui andar bastante, até que eu consegui, até me surpreendi. Mas neste final de semana que passou, eu fui ao shopping comprar os presentes de Natal. E aí eu consegui andar muito menos do que eu tinha conseguido na 25 de março. Não sei por quê. E olha que na 25 de março eu estava a céu aberto, num lugar lotado, um sol, e eu consegui andar mais do que no shopping, no ar-condicionado. Acho que é porque já tinha passado uma semana e cada vez mais está mais difícil de andar muito. Eu andei bastante no shopping, isso fez com que eu ficasse com as pernas bastante doloridas. A minha virilha já estava dolorida, principalmente quando eu estava deitada. Quando eu deito, eu sinto minha virilha. E quando eu deito e tento me movimentar, eu sinto minha virilha um pouco dolorida. Depois que eu andei esse tanto no shopping, com compras e tal, aí piorou ainda mais. Mas claro que tudo isso deve ser por causa da
pressão, né, que fica ali, o bebê já está pesando, a barriga também. E eu acho que é completamente normal. Hoje, inclusive, eu tenho uma consulta às 2h30 da tarde. Enquanto vocês estiverem assistindo este vídeo, provavelmente estarei na consulta com a minha médica, fazendo meu pré-natal, mais um ponto aí do pré-natal. Eu tô olhando aqui pro lado porque eu anotei alguns tópicos, porque outra coisa que eu tô tendo é muito esquecimento, então eu preciso anotar. Se eu não anotar, eu esqueço de falar para vocês. E um ponto que até eu pulei aqui é sobre os exercícios físicos. Eu fiz exercício físico no começo da minha gestação. Conforme eu estava falando para vocês, antes de engravidar eu ia todos os dias na academia. Quando eu descobri que eu estava grávida, inclusive um dia antes eu tinha feito um treino de perna super pesado. Um dia antes eu descobri que eu estava grávida. Só que depois que eu engravidei, eu até tentei continuar fazendo exercícios físicos, mas eu não consegui, exatamente porque meus primeiros 3 meses de gestação foram muito pesados. E aí o que eu pensei? Falei, vou fazer pilates, porque o pilates vai me ajudar com a minha dor no ciático. Eu tenho o ciático inflamado aqui, meu ciático direito, ele é muito inflamado. Inflamado não, ele é machucado, assim, ele é sensível, ele é mais sensível do que o lado esquerdo. Então, com o receio de que ele doesse mais na gestação, eu falei, eu vou fazer pilates, porque é alongamento, é tranquilo e vai ser bom para mim. Comecei a fazer o pilates nos primeiros 3 meses de gestação. Eu não sei o que eu fiz, eu não sei se eu fiz alguma coisa de errado no pilates, ou se eu não deveria ter começado a fazer pilates, porque teve um dia, que talvez eu tenha me esforçado um pouco mais no pilates, que a noite, a madrugada foi horrorosa. Eu senti dores horríveis. Eu acredito que tenham sido contrações que eu tive. Minha barriga endurecia, doía e depois voltava. Endurecia, doía, depois voltava. E ficava desse jeito, latente, sabe como que é? Latejando, na verdade. Ficava dessa forma. E eu tive muito receio de eu prejudicar minha gestação por causa disso. Foi uma madrugada de terror que eu tive aqui em casa. Eu passei 2 dias super mal, tive que ficar de cama, tive que tomar um remédio de tantas dores que eu senti no pé da barriga, nas pernas, em tudo assim. E aí, lógico que depois dessa madrugada que eu tive isso, no dia seguinte eu fui correndo até o pronto-socorro, fiz um ultrassom, tava tudo certo, não tinha nenhum problema, me examinaram e tal, estava tudo certo, mas eu não sei se eu distendi algum músculo, se eu me esforcei muito, mas após esse episódio eu decidi não fazer mais, porque se eu tive até essas contrações, e uma médica falou para mim, estranho você estar tendo contração tão cedo assim, né? Ela foi bem delicada na forma de falar, mas eu entendi que não era o adequado eu estar tendo aqueles sintomas. Então, depois disso eu decidi não fazer mais o pilates e não fazer nem musculação. Então, eu fazia caminhadas, algumas caminhadas. Eu tenho a bicicleta ergométrica que eu fiz 2 vezes, 2 ou 3 vezes durante a gestação. E eu preferi ficar de resguardo, porque se é o mais saudável para minha gestação, no meu caso, se eu não consigo fazer exercício físico, eu ficar parada não vai me prejudicar, porque eu mantenho uma boa alimentação, uma alimentação saudável e eu priorizei isso. Aí eu vou em busca do resultado depois que o Davi nascer, aí eu volto com tudo. Bom, agora com 6 meses de gestação, conforme eu falei para vocês, estou sentindo mais, estou sentindo um pouco mais de falta de ar, um pouco mais de cansaço, mais sono. O André até falou isso para mim ontem. Nossa, tô percebendo que você está bem mais cansada do que no início da gestação. E outra coisa que mudou bastante é para virar na cama. Gente do céu! Às vezes a gente pensa que o maior esforço será em pé ou então fazendo qualquer outra coisa, mas não. O maior esforço que eu tenho que fazer é quando eu estou deitada e preciso me virar. Nossa, é muito esforço para conseguir virar assim na cama com esse barrigão. E agora até a posição de dormir tá um pouco difícil. A mulher grávida tem que priorizar dormir de lado, do lado esquerdo. E eu gosto de dormir de barriga para cima, mas claro que agora eu não consigo mais porque pesa no pé aqui da minha barriga mesmo, pesa bastante, dá dores, assim, até na minha virilha quando eu deito de barriga para cima, e não é saudável, não pode, na verdade, não é o indicado, porque pode comprimir uma veia importante, enfim. Os médicos explicam por que a mulher grávida, quando tá com barrigão, não pode dormir de barriga para cima. E do lado direito eu até posso ficar um pouco, mas também não é o ideal para dormir. Então o ideal para dormir é do lado esquerdo. Mas eu sinto vontade às vezes de deitar um pouco do lado direito. Eu fico um pouquinho, evito de dormir e aí eu já mudo assim com bastante dificuldade, quase sem mobilidade nenhuma para o lado esquerdo.
e fico e durmo do lado esquerdo. Esse travesseiro que a Chanel tá deitada, eu uso para colocar no meio das minhas pernas e isso ajuda tanto, 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 dá um alívio, dá um descanso, parece, para a barriga, para a coluna, para tudo. É maravilhoso. Então eu tô percebendo essa dificuldade de virar. E assim, eu tô de 6 meses, né, gente? Tô de 27 semanas. Quando eu estiver perto ali das 40 semanas, imagine como que eu vou estar. Espero que fique tudo sob controle. Em relação a estrias no seio e também na barriga, eu não tenho estria nenhuma na barriga. O que eu tenho aqui que dá pra ver é uma marquinha que eu tinha um piercing. Eu também até agora não tenho aquela linha que forma aqui em algumas mulheres. Isso não surgiu até o momento na minha barriga. Essa sombra aqui dá pra ver mais de pelinho mesmo. Minha barriga ficou bem peludinha depois que eu engravidei. Meus seios cresceram bastante, bastante mesmo. Parece que formaram umas pequenas estrias aqui embaixo do meu peito, mas bem pouquinho, uma coisa imperceptível e não me incomoda. E na barriga não formou nada até o momento. E inclusive eu vou fazer um vídeo de cuidados com a barriga e com os seios, enfim, quadril. São todos os pontos do meu corpo que eu passo bastante óleo e creme para tentar evitar estrias, né? Claro que pode acontecer de surgirem estrias. Claro que pode acontecer de surgir estrias na barriga, no peito, aqui também, nas costas. E o que a gente pode fazer enquanto grávidas? Tentar evitar. E se surgir, não tem muito o que fazer. E eu falo isso até para as mulheres ficarem tranquilas, porque uma coisa que eu escutei muito na minha gestação de pessoas inconvenientes é o seguinte: nossa, barriga com estria fica horroroso. Gente, para que uma pessoa fala isso para uma grávida, sabendo o que pode acontecer e que a grávida não tem menor controle sobre isso? A gente pode passar cremes, óleos, fazer o possível. Agora a gente não consegue impedir que uma estria vai surgir no corpo. A gente não consegue impedir isso. Isso pode acontecer. E depois existem diversos tratamentos para aliviar a estria, para que ela suma. Então, as mulheres grávidas, elas escutam cada coisa. Eu, enquanto estive grávida, escutei cada coisa inconveniente. Por exemplo, gravidez de menino faz o rosto ficar super inchado. Você vai ficar com o nariz desse tamanho. Você vai ficar com a boca gigantesca. Você vai ver, fica com o rosto quase que deformado. Falavam isso pra mim. E assim, eu tô grávida de menino. Pra que falar isso pra uma grávida? Nossa, é cada coisa tão inconveniente e a grávida ainda tem menos paciência, né? E a gente tem que ouvir e ainda tentar manter a plenitude. Enfim, coisas que não devem ser ditas para grávidas, mas enfim. A minha barriga não tem estrias, o meu rosto não inchou muito, inchou um pouquinho, né? Meu rosto inchou um pouquinho aqui. Até minha mãe reparou que o meu rosto estava um pouquinho mais quadrado, assim, mais inchadinho, mas nada demais. Meu nariz também não inchou, meus lábios têm preenchimento, então ele já é inchado assim mesmo. E é isso. Aqui em mim cresceu bastante, então tem sutiãs que não me servem mais, tem muitas blusinhas que não me servem mais. Perdi muitas roupas, não tenho quase vestido para usar dos que eu usava antes de ficar grávida. Eu tenho 2 ou 3 vestidos que ainda servem para mim, de antes de eu ficar grávida. E eu confesso que eu não comprei muitas roupas depois que eu engravidei, porque falei, vai passar tão rápido que eu nem preciso, mas na verdade eu acredito que eu vou ter que comprar alguns vestidinhos, algumas coisas. Eu comprei 2 calças e pedi essas roupinhas da Growth para usar, que é o que está me ajudando, porque vestido mesmo para sair eu tenho 2, para ficar em casa eu tenho 1. Então, que é o que serve, né? O restante nenhum outro serve. Eu tenho sentido muito calor também, sinto muito calor, e isso começou depois dos 6 meses de gestação. Antes eu não tinha tanto calor. Agora eu sinto muito calor e é um alívio gravar aqui no quarto, porque eu tenho ar-condicionado aqui, ele tá ligado. Nossa, é maravilhoso ficar aqui. Então, o calor tem aumentado bastante. O Davi mexe muito, é muito legal, porque ele é terrível, ele dá cambalhota, esse menino aqui dentro. Ele dá chute, ele se estica. Outro dia parecia que a cabeça dele tava aqui, ficou bem assim, torta a minha barriga, assim. Ele mexe mesmo, ele mexe bastante, principalmente à noite. De manhã eu consigo perceber quando que ele está acordado. Eu tenho a impressão que ele acorda junto comigo, porque eu acordo e ele já começa a se mexer. Se mexer.
Aí quando eu vou deitar para dormir também, ele se mexe bastante. E agora até ao longo do dia, coisa que eu não sentia muito antes dos 6 meses, agora eu tô sentindo com bastante frequência ele se mexer na minha barriga, mesmo quando eu tô andando, quando eu tô sentada, fazendo minhas coisas ali, analisando roteiros e tal. Eu sinto ele, inclusive ele acabou de dar um chute aqui. Esquecimento. Eu estou tendo bastante esquecimento. Eu acho que a minha atenção que está um pouco prejudicada. Não estou prestando tanta atenção assim nas coisas quanto eu prestava antes. E eu esqueço com muito mais facilidade o que eu deveria fazer, coisas que eu tinha que fazer, ou coisas que eu... Por exemplo, eu vou até a cozinha fazer alguma coisa, eu me esqueço o que eu ia fazer. Aí eu volto, aí eu fico pensando, o que eu ia fazer? Nomes, estou esquecendo cada vez mais. Eu nunca fui muito boa de guardar nomes, agora tá pior ainda. Então, falam que é uma questão hormonal, né, da grávida, mas eu acredito também que a mulher grávida está muito mais focada aqui, né, no bebê, na gestação, nos exames. A gente já tem tanta coisa para se preocupar que eu acredito que a mulher grávida fica muito mais focada na gestação, no bebezinho. E isso deve ser até uma coisa natural da gestação, né? Pode ser algo hormonal e já propositalmente Deus já fez perfeito para que a mulher foque no que é importante, no que ela tem um certo controle, entre aspas, que é a sua própria gestação. E ainda neste tema, eu também perdi a preocupação em muitas coisas, coisas externas, coisas que eu não tenho controle. Meu foco está todo no Davi. Então, meu foco é muito mais o Davi, o bem-estar dele, do que qualquer outra questão que eu achava importante antes de engravidar. Agora, meu foco é completamente ele. E, por fim, o meu humor. Gente do céu. Tá cada dia pior. Meu humor tá cada dia pior, porque eu estou completamente sem paciência. Eu já não tinha muita paciência para várias coisas, mas agora a minha paciência chegou no limite que, assim, para eu fazer uma grosseria, vou ser sincera, para eu fazer uma grosseria não tá custando nada, gente. Tá custando nada. Eu tenho que me segurar agora 10 vezes mais para as coisas que já me irritavam, agora tá me irritando 100 vezes mais. Eu estou bastante sem paciência, bastante mesmo. E isso no começo da gestação não estava assim. Agora tá piorando um pouco. Mas claro que eu tento me controlar, porque também ninguém tem nada a ver com isso. Não vou ficar tratando as pessoas mal, né? Mas tem situações que eu tenho evitado bastante. Gosto bastante de ficar sozinha na minha casa agora. É muito bom, fico bem tranquila aqui. E é ótimo evitar sair, porque as coisas irritam bastante. Uma coisa que me irritou bastante foi o shopping lotado, umas pessoas com mochila batendo. Tinha um menino com uma mochila totalmente sem noção batendo nas minhas costas. Eu já sinto vontade de virar e falar para a pessoa ficar longe, sabe? Então são situações que eu estou tentando evitar ao máximo. Então eu fico na minha casa, chamo meus pais para virem aqui, fico aqui com o André também, é muito mais tranquilo e evita muito estresse mesmo. Bom, pessoal, então essas foram as transformações no meu humor, no meu corpo, na minha rotina também, na minha mobilidade, e é isso. Deixa aqui nos comentários quais são os temas que vocês querem ver nos próximos vídeos. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!